Boa noite, homens e mulheres sapiens, dessa live Vampire Readings do dia 16 de fevereiro de 2022, onde a gente vai tratar de um assunto muito macabro, esotérico, sinistro, que são as obras do grande Edgar Allan Poe, sempre na companhia do meu querido amigo, irmão, parceiro Felipe Damo, que já vai... Boa noite, Suzana. Nossa, muito obrigado pela tua participação. Ah, meu irmão, Deco Narguileiro. Fala, Damo. Tudo bem, cara? Pô, hoje a Tudo gente bem, não você? combinou, mas a gente fez o cenário inclinado igual, né, cara? Olha que interessante, hein? Cara, Pô, a inspiração impressionante. nossa é aquele seriado antigo do Batman, lembra? Que era sempre meio inclinado, só falta aquelas É, onomatopeias pra gente, hein, cara? o ser humano tem um problema com diagonal, né, cara? Não curte diagonal, né? É uma coisa difícil de aceitar, né? É verdade. Vamos Tudo lá. bem, Damo? Tudo bem, né? Vamos falar hoje desse. Eu não sei nem como chamar, cara, o Poe, né? Se eu chamo de gênio, se eu chamo de monstro, né? Se eu chamo Maluquete, de né, mala, cara? porque ele era uma mala sem alça também, né? É, Quando cara. bebia era o legítimo porre, né? O cara Mas era era, bem acho que sinistro tá mais mesmo. pra gênio, né? Pois é, cara, você sabe que o tempo fez justiça, né? Cara, essa aqui pode ser a nossa última live, né? Já parou para pensar nisso, Damo? Hum. Daqui a pouco tem uma treta lá na Ucrânia, na Rússia, e, enfim, cara, tem uma guerra Ah, não, nuclear, não, de não vai dar volta para a nada. Idade da Não, Pedra, os livros não, desaparecem. não, não vai dar nada. Não, eu sou É. muito cético quanto a isso. Não, não. Ô, cara, mas tem que dizer que sim, porque daí a nossa audiência vai ter aquele lance lá da Sim, cultura, né? sim, sim, sim. Pode É, ser a última, inclusive aproveite. cara, a gente tem que estudar melhor nosso marketing, né, cara? A live do fim Tá do feio. mundo com Edgar Allan Poe, o que você acha, hein? Uma boa, hein? Então, o nosso roteiro aqui foi muito legal, que o Damo mandou o roteiro aqui, assim, jornalista, designer, né? E aí, cara, eu vou tomar a liberdade de usar isso aqui, porque isso aqui é uma obra literária, esse roteiro da live Vamos hoje. lá. Vida do infeliz, cara. É porque Versatilidade não da tem. obra do É, infeliz. São críticas, é, ensaios, poesias, contos, romances. Ineditismo do infeliz. Sensacional, né, cara? o infeliz. O infeliz foi Principais inédito. obras do infeliz, né? Polêmicas da vida desregrada e underground do infeliz. Locais importantes da vida do infeliz. Quem o infeliz influenciou? Morte inexplicável do infeliz. Pô, o cara era infeliz mesmo, né, cara? Acho que sem Cara, sombra era de infeliz. dúvida, né, Damo? Eu fiquei pensando se ele teve momentos de felicidade na vida. Assim, né? Claro, né? Aquela ideia do Odair José de que felicidade não existe, o que existe são momentos felizes, né? Eu acho que ele deve ter tido, né? Os críticos dizem que ali, os estudiosos da vida dele, biógrafos e tal, dizem que aquele período que ele ficou casado ali, que nunca se sabe de verdade se estava casado ou não, tal, com a prima, mas enfim, diz que foi um período de paz, né? Se ele foi feliz ou não, já a gente não sabe, né? Mas diz que foi um período de calmaria, né? Mas eu de fato me pergunto porque ele morreu muito cedo, né, cara? Para os padrões da época nem tanto, mas para hoje morrer com 40 anos é uma coisa absurda, né? Nós, por exemplo, já. É 40 anos, né, cara? Em 1849 foi que ele morreu, né? O cara já era um senhor de idade, né, cara? Um idoso mesmo. E as fotos, aquelas fotos ali que a gente vê dele, parece que ele nasceu velho, né, cara? Tipo, porque É, mesmo adolescente ele parecia já um tiozão, né? E é mas o que interessante, mostra que a né? vida o que mostra que a vida boêmia ela só não fez mal aos dois apresentadores do Vampire Readings, né? Porque para as pessoas normais, né? Ela destrói, né? De fato, ele é cheio de pé de galinha, né? Tal. Me lembra muito aquela história, eu ia dizer anedota, mas não é uma anedota, é uma história real, né? Do Charlie Parker, né? Também quando morreu, também os médicos na França deram 60 anos para ele, né? Tinha 40, né? Então, mas também estava assim detonado, né? Então, de fato, essa galera que vivia aí na boemia, né, cara?
Hoje é o lance da O, harmonização facial, né, Damo? Enfim, cara, a gente vai podia. começar a fazer sucesso, vamos começar a usar aí também esses recursos, né, cara? E tem que ter filtro do É, Insta para homem também, né, cara? Só tem para mulher aí, para melhorar. também é para ressaltar a nossa beleza, assim, os adones do Instagram brasileiro. Uma Isso aí. beleza maldita. Damo, que cara interessante que é o Paul, né, cara? Puxa vida, assim, que nossa, é impressionante a vida do cara, a quantidade de coisas que ele fez com tão pouca idade, em tão pouco tempo, e mesmo bebendo e farreando e casando e indo atrás de mulher casada, né? Como esse cara. Então, que hora que dava tempo para o cara escrever essas pérolas dele, cara? E sabendo que ele era um escritor extremamente metódico, assim, né? Ele acreditava muito na construção do texto a partir, né, da releitura, da revisão, do método. Então não era um cara assim que escrevia. Ele, vamos dizer assim, ele não tinha aquele brilhantismo, né, de já escrever o negócio pronto, né? Ele era um cara que emendava muito texto, editava muito, né? Inclusive eu estava lendo numa revista antiga aí um texto sobre ele, que o título é O Filósofo da Composição, né? Onde fala justamente dele, claro, como a pedra angular da literatura norte-americana, né? Ele muitas vezes tratado como Shakespeare da América, né? Pelo papel, assim, pelo ineditismo e tal, mas tratando ele como esse cara da composição, né? Do cara que fazia, que relia, que se preocupava com as minúcias do texto, com o estilismo, né? De fato, não é que arrumava tempo, né? A princípio ele fazia duas coisas, escrevia e fazia merda, né? Assim, as duas coisas que ele gastava metade do dia com cada uma, né? Dormia e pouco, né? Cara, ele é um expoente do gótico, né, cara? Ele, na época ele já era um escritor gótico, né? E algumas pessoas diziam que ele, na verdade, era um romântico sombrio, né? Que é uma definição muito interessante. Mas ele tinha, na poesia, ele tinha um estilo tão elaborado, assim, tão trabalhado, né, Damo, que um desses poetas, aí, porque ele teve umas diatribes aí com, eu acho que com um ou dois poetas importantes da época, até que trouxeram muita antipatia para ele, né? Um deles disse, cara, que o estilo do Poe era tão exagerado, assim, tão burilado, tão trabalhado, que era a mesma coisa que você usar anéis de diamantes, anéis cravejados de diamante em todos os dedos da mão, né, cara? Sabe assim, era tão bom o negócio que ficava meio exagerado, Que meio era over, né? trabalhado demais, né? Mas isso em relação à poesia, porque os contos ele teve bastante sucesso, né? Umas publicações, né? Enfim, e eu acho aquele romance dele também, o único romance que ele escreveu, que é o Relato de Arthur Gordon Pym, né, cara, influenciou Uhum. muita gente, né? É uma das obras, é É, considerada uma das principais obras da literatura americana, né? uhum. Agora é interessante que esse estilo rebuscado dele, enfim, tal, ele é meio que um precursor do parnasianismo, né? Porque o parnasianismo vai surgir ali depois que ele morre, né, na França, né? Mas ele já tinha todo esse salamaleques, né, na poesia. E a poesia ela tem um papel importante na vida dele, embora muitos digam que ele se fez, né, e ele era um brilhante mesmo crítico de arte, né? Além de ser uma mala sem alça na crítica, né? Comprou brigas homéricas, porque era muito tenaz na crítica, mas ele começou com poema, né? Ele primeiro publicou poemas, ficou famoso, né? Pelo seu grande poema, né? O Corvo. Então a poesia, embora a gente, e hoje nós vamos falar de vários outros aspectos da vida do infeliz ali, mas ele teve a poesia sempre um papel importante na vida, né? Embora não fosse um poeta de extensa produção, mas o que fez sempre foi em momentos marcantes da vida, né, que tiveram um papel preponderante, né. É. E já assim, né, numa pegada que depois de que ele morreu, né, já precursor do parnasianismo, eu já vejo como isso, né. Embora também é meio difícil de colocar, a gente fala gótico, né. O Poe, assim, antes dele só tem uma literatura de terror. É claro, assim, né. Tem um cara lá que fez um verso lá de terror, na Idade Média, outro um texto, mas assim, literatura mesmo, de horror, de terror, só tem um antes dele, né, que é o Frankenstein, Mary Shelley, né?
a única. Todos os outros, todos, né, são posteriores a ele. Né? E ele e os amigos ali, os parça dele, eles já tratavam a Mary Shelley como gótica, né? Então talvez ele se coloque mais nisso, né? Como esse gótico e tal. Acho que é talvez o rótulo melhor para esse cara tão assim, plural, né? É engraçado, assim, que a Mary Shelley e o Frankenstein, na época da publicação, já era considerado um romance gótico, tipo... Não, eu acho que ele vem a partir daí, né? A partir dali ele É, começa a surgir, né? Porque o gótico, vamos tentar pensar assim, eu nunca fui um grande estudioso, né? Mas o gótico, ele me vem muito ali, né? Do Byron e seus convivas, né? A galera que estava em torno dele, que já tinha uma vida, né? Bem não convencional, né? E que começa a trabalhar com essas coisas, tal, né? Embora tenha alguns elementos, até de John Milton, que você vai ver que é um treco, né? Meio sombrio, assim, né? Eu acho que é um pouco dessa época aí, né? Mas eu uhum. acho que a Mary Shelley pode ser... É que depois do Poe vem um monte, né? Aí, assim, vamos dizer que a segunda metade ali, daí vem a Brontë, aí vem todos os clássicos É. de horror, vem depois dele, né? Mas ele é o precursor, né? Porque essa turma toda do horror, o Oscar Wilde, as irmãs Brontë, enfim, toda essa indiada aí, eles vêm no final do século, mais ou menos, né? 1890, alguma coisa assim, que eu acho que é o do Retrato de Dorian Gray, 1890. Uhum. Porém, Isso, é. o Poe, ele é muito anterior, assim, ele é 50 anos, 40 anos, assim, e ele já fazia sucesso na época com o público dele, e o público pedia essas obras com esse termo cunhado gótico, essas obras sombrias, né? Porque, enfim, mas ele é precursor realmente, né? Porque até hoje, assim, eu acho tão estranho o jeito que ele escreve, assim, imagina 200 anos atrás, né? Como é que era, assim, a recepção do público, qual que eram as tendências ali, qual que era a vibe do pessoal lá, daquela região lá da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, que aceitava tanto essa literatura tão sombria, tão negra, né? Que, para gente que tem um determinado nível de informação, acesso, né, às coisas, para a gente já é uma coisa difícil, né, uma comida bem temperada, em que pese ser assim uma literatura meio diáfana, meio, sabe, assim, volta em brumas, aquela coisa toda, mas é difícil para a gente porque ele não é tão explicativo, né, Dama, assim, porque quando eu era mais novo, algumas obras dele eu li, eu confesso para você que eu não entendia exatamente assim, o que é que ele queria dizer. Muito tempo depois, de reflexão, em conversa, que eu fui entender. Então, mas eu nunca achei que era produto daquela época, sabe, cara? É que são Mas ideias tu não muito acha, refinadas, né? mas tu não acha que isso daí está nesse caldeirão aí da Nova Inglaterra, que vem desde Salem, que depois tantos outros, né? Tantos outros, depois o próprio Lovecraft, depois dele, e hoje você vai ver, né, onde é que mora o Stephen King, né? Mora na Nova Inglaterra também, né? Tu acha que talvez não tenha alguma ligação aí com esse passado sombrio, com essa cultura? Tipo nós aqui em Minas Gerais, com o lobisomem, com a mula, né, aquela coisa mais profunda. É, igual a gente aqui em Florianópolis com as bruxas também, né? Das As bruxas, bruxas né? da ilha, enfim. Mas sabe, Damo, eu não sei, cara, eu acho interessante, assim, tive um insight agora. Eu sempre associei essa literatura fantasmagórica, de fantasmas, assim, com uma coisa essencialmente americana, cara. Né? Talvez, assim, fazia parte daquelas lendas inglesas medievais, mas que ganha Uhum. corpo nos Estados Unidos e nessa região mesmo, né? E é uma região sombria, né? É uma região que no inverno fica escura, né? É uma região, por exemplo, assim, que por exemplo, no inverno, assim, em janeiro, o sol meio que despenca às 4 horas da tarde do céu, assim. É uma coisa muito louca, assim, Uhum. que meio-dia o sol não está a pino, ele está assim como se estivesse na posição de 4, 5 horas da tarde, e mais tarde um pouquinho ele meio que puff, cai, assim, do céu, sabe? Ele desaparece, né? E aí, enfim, eu acho que pode ser isso, né? O frio, a escuridão, várias horas do dia realmente escuras, né? E toda
essa cultura americana de fantasmas. Qual que era o desenho daquele lá que... Lembra, assim, que ele entra na Guerra Civil num relógio, assim, se esconde lá da guerra e depois ele aparece uns cento e tantos anos depois, Ah, um sim, sim, fantasma, sim, sim, que era da Fantasminha, alguma coisa Hanna-Barbera, assim, né? é verdade. Lembra? Isso, é verdade. É, É verdade, é verdade. então, assim, essencialmente, assim, é sempre histórias de fantasma eu associo com os americanos mesmo dessa época, sabe, Dano? Né? E o Edgar Allan Poe, ele é, para mim, o precursor disso, dessas histórias, assim, o que deu uma forma literária, né? O que é bem interessante. É. Agora, isso falando só de horror, né? Que já é um negócio. Ah, que é outra coisa questionável, né? Muitos fãs aí do Poe, eles, assim como você falou que o Arthur C. Clarke não escrevia, né, sobre alienígenas e tal, escrevia sobre a redenção. Muitos fãs do Poe defendem que ele não fala sobre horror, ele fala sobre as misérias humanas, né? Que você pega vários, ele trabalha, vamos dizer, a atmosfera do horror. Né? Isso tá, ele dá pinceladas, mas no final da história, né, igual o Scooby-Doo mesmo, né? No final, os monstros são os homens, né? São as misérias humanas, são os vícios, é toda aquela vida que ele conhecia muito bem, né? No final, há muito pouco sobrenatural na obra dele. Há toda uma preparação, mas o desfecho sempre é bastante realista, tá? Eu Então, acho que acho que esse é um outro tema. eu acho que o Borges, Damo, é que fala que por trás de toda a obra do Edgar Allan Poe tem a neurose. E a neurose tem duas maneiras de você aplicar ao tratar das obras do Edgar Allan Poe, que seria uma é abusiva e a outra é legítima. Abusiva é quando você usa, que se trata assim, que o pano de fundo das histórias são a neurose, aí é uma forma abusiva de você descrever a obra dele, né? Agora, quando você quer acrescentar, quando você quer dizer, quer engrandecer a obra dele com a neurose, aí é uma forma legítima de você usar, que ele diz que o tema central da obra sempre é a neurose, né? E eu acho que é isso, né, cara? São os terrores, assim, da consciência, né, cara? Da escuridão, o terror de outros homens também, né? E que acho que De era, como você, sociedade. e que acho que era, como você falou, extremamente legítimo, assim, para ele, né? Porque ele, né? Agora vamos falar um pouco da história dele, né, para já. Né? Ele nasce já e fica órfão muito cedo, né? Então, né, perde o pai abandona, perde a mãe, logo na sequência o pai que sumiu também, logo vai pro saco e tal. E isso, ele nasce em Boston, né, filho de atores itinerantes, né, muito assim pobres, enfim, né, uma família assim, que vivia das rendas do mês, assim, né, que não tinha outras rendas maiores. E aí acaba sendo adotado, né, pela família Alan, né, de onde ele, embora nunca tenha sido oficialmente adotado, mas ele usa o sobrenome, né, do pai. Que esse sim era um homem de muitas posses, mas um bom vivan, né, que já tinha herdado a fortuna, né, do pai. Então, mas que ainda era muito rico e sabia lidar com dinheiro e tal. Eu sempre me questionei assim se o Paul teve, ele foi, né, um playboyzinho, né, até entrar na universidade, né, porque ele teve uma vida boa, né, a família vai para a Inglaterra, depois para a Escócia, ele estuda lá, passa o tempo lá, volta para Richmond, né, na Virgínia, onde que hoje acho que é a grande cidade tida como o lar dele, né, era onde ele estava antes Eu acho que é de lá em embarcar. Baltimore, né? Tem uma espécie de bronca, mas eu já li, inclusive, tem um memorial dele lá em Baltimore, que eles têm página online, e eles mesmos dizem que Richmond é tida como a cidade dele. Claro que Baltimore se apropria, vamos dizer assim, da cultura pop, de vários elementos dele, porque ele acabou morrendo lá, tá enterrado lá, né, enfim. Tem o Baltimore Ravens, o time, né, enfim, a cidade acaba dialogando bastante com isso. Mas Richmond é onde tem um museu assim, fabuloso, né, com toda a história deles, na verdade um complexo, né, de edifícios, né, onde tem um acervo muito grande dele, das coisas tal, inclusive dois gatos pretos, né, que vivem Eu no... conheci essa cidade de Baltimore, elas ficam bem pertinho, assim, elas ficam próximas de Uhum. Washington, D.C., né? Não é?
Washington DC fica um lado é a Virgínia, outro é Maryland. Baltimore é em Maryland, né? Uhum. E Baltimore é uma cidade suja, feia, assim, sabe? Com altos índices de É uma cidade criminalidade. portuária por excelência, né? Uhum. É uma É uma cidade cidade violenta, portuária. sinistra, É, né? E e eu acho que eu tem não muito a ver conheço, com só isso. passei, assim, mas é uma região mais É, bonita, eu, né? Uma região mais... eu acho que tem muito para a nossa audiência gigantesca que estiver assistindo e quiser checar depois, tem pelo Google Street View, dá para entrar nesse museu, nesse complexo em Richmond, né? Ele não viveu lá, a casa onde ele viveu, não, né, não existe mais a casa da família, Alan e tal, e onde ele morava também não tem, mas essa era uma casa onde ele esteve, pelo menos sabe-se que ele esteve até a soleira, não sabe-se se ele entrou, mas teve um episódio lá uma vez, o Lafayette, o revolucionário francês que foi para a América, fez a Revolução e tal, o Lafayette esteve em Richmond e o Paul, na época, era um moleque, e eles tinham uma espécie de uma milícia juvenil, tal, que acompanhava, tal, e foi fazer a escolta dele até essa casa, que era uma das casas mais antigas, tal. E consta que o Paul e as outras crianças ficaram ali na porta em guarda, né? E hoje essa casa, que é uma casa muito antiga, dentro de um complexo, tal, tem o bendito do memorial, museu, é muito grande, dá para visitar todos os prédios e os jardins navegando ali pelo Street View, né? Bastante legal o acervo. Tem os dois gatos, aparecem lá nas fotos, inclusive. Um é o Plutão e o Ele outro... viveu em Nova York também, né? Acho que ele viveu acho que num bairro, onde... ele era o Queens, o Bronx, ou um desses bairros ele viveu em vários lugares, né? Ele e viveu em parece que vários ele morava lugares. tão longe de Manhattan que ele morava meio que num sítio, assim, sabe? Que foi, assim, para a carreira literária Que é dele onde... foi bem complicado, né? Isso. Que é onde tem a casinha, né? Então, ele sai na verdade, em Boston ele só nasceu, né? Ele nasceu em Boston, nunca teve mais muita relação. E Boston também não... Acho que não vê como legítima essa ligação com ele, né? Foi para Inglaterra, para Richmond, depois Inglaterra, Escócia, volta para lá, para Richmond, onde faz depois vai para a Universidade da Virgínia, depois vai para West Point, tem que ser militar, enfim, depois te conta a história dele ali das agruras, né? Mas ele acaba indo para Baltimore começar a carreira, né? Então ele começa a carreira em Baltimore. Porque Então ele foi um Baltimore bom já tem alguma militar, né, coisinha. Damo? Ele foi um bom Ele foi um militar excelente mesmo, né? militar, né? Ele Ele foi um serviu por excelente bastante militar. tempo, até acho que por alguns anos, até ele ir para West Point, para a Academia Militar, né? Sim. E era o suprassumo, né? E E dizem que lá ele ele. ficou, parece que 8 meses, não ficou nem um ano, né? Lá ele aprontou todas possíveis para ser mandado embora, né? O Mas que que estranho isso, aconteceu na né? cabeça do rapaz? É muito estranho, porque inclusive não, né, não bate com esse lado dele totalmente, porque ele já era, né, antes de ser militar, ele já era um cara totalmente vida louca, né? Ele já foi um jovenzinho, né, bem, né, enfim, foi para a grande bronca com o pai adotivo dele foi que ele foi para a universidade, aí, né, tem versões. Uns dizem que ele que a grana que o pai mandou não dava, estava, né, desvalorizado e tal. O outro disse que não, que ele torrou tudo em jogo e aí, ou torrou tudo, aí tentou ganhar para recuperar no jogo, se endividou mais ainda, tal. E ali começou a grande bronca, né, que o pai acaba deserdando, tal. E aí ele vai depois de um tempo ele vai para o exército, enfim, para a polícia, né? Vira militar, enfim, não sei qual que era a divisão. Mas onde Você ele se dá não. bem, né? Até chegar em West Point, né? Porque se não fosse essa história do exército americano, ele ter servido, né? E ele conseguiu uma patente relativamente alta, né? Ele chegou a ser oficial, eu acho, né? Porque Uhum. em West Point você é um oficial, né? Para você entrar, Sim, você sim. seja oficial. E aí ele, se não fosse isso, seria o protótipo, assim, do poeta maldito, né, cara? Do que a gente conhece como esse poeta vida louca, né? Que mais tarde ficou popularizado lá na França e tudo mais. Esses caras muito loucos, assim, né? Boêmios e tudo. Mas ele também foi o precursor disso, não foi? Assim, foi um dos primeiros a ser esse cara é um boêmio mesmo, né? Que cara que bebe, que joga, né? Que escreve, mas ganha pouco, tem pouco reconhecimento, né? Escreve para jornais, aquela coisa toda.
Ele é, assim, um arquétipo desse tipo de cara, né? E é É, interessante, assim, né? Porque ele acho que ele sai dessa academia com uns, não sei, cara, acho que com uns 30 anos, mais ou menos, alguma coisa assim, e ele conhece, ele vai morar com a tia, e ele se apaixona pela prima, né, cara? E a prima tem 13 anos, né? tem 13 anos, ele tem 27, né, quando eles É casam. alguma coisa assim, ele É se um casa negócio. com ela, Damo. O É, fato é assim mas que até a. hoje, mas essa relação até hoje ela não é explicada, claro, né? A princípio ele deu uma de Woody Allen, né? Totalmente fora da. Em que pese, que é claro, na época as moças casavam jovens, tal, tal. Mas há muita neblina sobre essa relação, né? Há inclusive vários autores que dizem que eles não consumaram o casamento, que na É, verdade ele era meio que um protetor, assim, para protegê-lo, tanto que ele gostava da menina, tal, e dessa tia, tal, né? E diz que foram os momentos mais felizes. Viveram um tempo, acho que em Baltimore, depois na Filadélfia, vão para Nova York. Em Nova York ele morou em 6 lugares diferentes, cara, uma coisa louca, assim. Ele morou no Greenwich Village. Ele morou quase na frente de onde hoje seriam as Torres Gêmeas, né? Bem no sul de Manhattan. Depois ele vai para essa fazenda, lá na Caixa Prego, né? No Bronx, onde tem uma casinha branca, hoje até num parque, que era a casinha dele, né? Mas de fato, ele ficou completamente deslocado, né? Mas foi lá que ele escreveu O Corvo. sim. Era lá que ele estava, né? Ele volta para Richmond só no final da vida para tentar casar dar o golpe do baú lá, em duas mulheres ao mesmo tempo, né? E aí, no meio do caminho, ele resolve, então, voltar, acerta o casamento, resolve voltar a Nova York com vapor, né? E ele nunca chega em Nova York com esse vapor, né? Ele para em Baltimore por motivos Uhum. não Porque é verdade, né? conhecidos, né? E lá morre. É Mas ele porque. ia voltar para trazer, né? A tia e tal, né? Ele ainda tinha, tu vê, a mulher já tinha morrido, mas a tia ainda, né, era importante para ele, era uma figura materna, né? Tamo, qual que é a obra dele que você mais gosta, assim, cara? Qual assim que você lembra? Ele escreveu vários contos, né? Um romance e alguns poemas, dentre eles esse O Corvo, né, cara? Esse O Corvo você pode dizer assim, ó, eu li e vi o filme, né, cara? Porque o filme é aquele com o filho do Bruce Lee, Bruce Lee deu morre um também. tiro acidental Coisa ali. mais macabra, morre também, Então você já Pô, leu O Corvo? Ah, já li, já vi o filme também, cara. sim, sim. É, é igual a piada do Tolstói, né? Já vi o filme, já vi o desenho, né? Isso Mas, é Tolstói, né, cara? é, brincadeira. Cara, eu acho assim, eu gosto muito, né? A gente não falou ainda, né? Do Poe, do Poe detetive, né? E ele também foi o precursor, o infeliz, né? O feliz, né? O infeliz foi um feliz precursor, né, da literatura policial, né, cara? E ele tem um personagem que é maravilhoso, né, cara? Que é um detetive que fuma cachimbo, que é um excêntrico, né? Usa, né, óculos, né? Spectacles de verdes, né? De lentes verdes, né? Um cara é um excêntrico e tal, deduzia, tá? E não é o Sherlock Holmes, né, cara? E foi muito. Inclusive, no primeiro volume do Conan Doyle, o Sherlock Holmes e o Watson conversam, né, justamente sobre o Dupin, que é o detetive dele, né? Que tem O Watson, 3 histórias só. o Watson pergunta, né, Inclusive, ele tem. se tem uma Inclusive, espécie de ele tem, né? apostiladora, né? O Dupin tem um Watson, né? Que nunca é identificado, sempre é um sujeito oculto, né, mas que narra as histórias. Então tem toda a mesma estrutura, e o Conan Doyle acho que sempre fez, né? Nunca fez por pouco disso, sempre falou disso, citou, né? A acho que ele obra. é precursor desse tipo de detetive analítico, né? Que Uhum. o Sherlock Holmes, que eu sou fã, cara, eu acho que eu li todos os livros do Sherlock Holmes, eu acho sensacional. Eu também, também. Inclusive, esses tempos atrás eu comprei uma coletânea de grandes escritores escrevendo histórias do Sherlock Holmes, sabe? Aliás, a gente podia um dia fazer uma live sobre Sherlock Holmes, porque é sensacional, Pode né, ser cara? também, pode É ser. Vamos fumar um sensacional. cachimbão. E Mas então, o Dupin eu acho que é fantástico. Então, os 3 livros, ele aparece na, na Carta Roubada, os nos crimes da Rua Assassinatos da Rua Morgue. Morgue, é.
e no Mistério de Marie Roger, acho, né? Maria Rogéria Então, também. assim, esses três são, assim, eu adoro esses livros, né? Eu acho livros maravilhosos e lamento muito ele ter ficado só nesses três, né? Ele Pois é. não ter tido a vida tão longeva que teve o Sherlock Holmes, ou que teve o Maigret com o Simenon, ou que teve o Hercule Poirot e a Miss Marple com a Agatha Christie, né? E todos os outros detetives aí da Você literatura, sabe né? que um Ele teve escritor, uma vida o muito Luiz curta. Fernando Veríssimo, escreve um livro inspirado no Auguste Dupin e nos crimes Dupin dos crimes da Rua Morgue, que é o caso dos orangotangos eternos, e o Jorge Luiz Borges é um personagem, cara. É sensacional. Envolvem o Não Jorge conheço, Luiz não Borges conheço. nessa conspiração que é dos orangotangos eternos, assim, sabe? E eles falam do Poe o tempo inteiro nesse livro, cara. Sensacional, O assim, Paul, muito bem o escrito, Paul cara. tinha uma fascinação, né, pelos orangotangos. Ele tem um livro que é Os Oito Orangotangos Acorrentados, né? E depois o orangotango aparece em outras histórias que a gente não vai dar spoiler, né? Porque a gente tem O ficar duro é rápido que com a é história. spoiler Né? ainda. Mas é legal a análise, né, Mas, do mas ele crime, né, curtia, cara? né? Ele curtia. Né? É Muito legal, assim, bacana. que... deixa eu ver se eu acho aqui, cara, que ele fala sobre as virtudes analíticas, né? Cara, deixa eu ver aqui, que é muito legal essa parte do detetive. Deixa eu mudar o óculos aqui. E tem um para perto e outro para longe. Quer ver, ó? Deixa eu até mostrar aqui para nossa imensa audiência qual que é o volume que eu tenho aqui, que é aquele da Dark Side, O né? Dark Side, Tem lindíssimo, os né? dois volumes, né? Eu acho que são edições de 2017 e 2018. São excelentes, inclusive são muito bonitas e as traduções são muito boas, cara, porque até eu conhecer essa aqui, eu gostava muito daquela das histórias extraordinárias, que era publicado de Uhum. quando em vez pela editora Abril, acho que era, né, Damo? Em capa dura, Sim, assim, sim. naquelas coleções de livros clássicos, né? E aí é legal, assim, que ele começa, ele inaugura o gênero do detetive analítico com isso aqui, ó. As faculdades mentais referidas como analíticas são, por si só, pouco suscetíveis de análise. Nós as apreciamos somente em seus efeitos. É muito legal isso, né, cara? Que isso aqui é a base do Sherlock Holmes, né? Ou seja, Isso me aí. dá a situação e eu vou achar todos os elementos que eu vou te explicar o que é que aconteceu ali. E eu acho que isso é a essência do personagem, da obra do Arthur Conan Doyle, né, cara? E de todos esses, de toda essa literatura policialesca, de detetive, séries e tudo mais, que foi ele que começou com essa ideia tão singela, né, cara, do detetive com um poder, com uma mente analítica que vê todos os detalhes e quando ele vê assim que mesmo a circunstância mais caótica tem uma explicação para aquilo. Sempre tem uma explicação racional, né? Que é o caso do assassinato da Rua Morgue, né, cara? Eu acho que ele é entre os livros, assim, os livros dele de horror são livros muito psicológicos, né? Que ele também inaugura, ele inaugura esse gênero, né? Dos romances psicológicos, mas os livros dele de detetive, eles são livros de uma sagacidade, cara, de uma inteligência, onde ele mostra como ele era perspicaz, né? Como ele era um cara culto, assim, como ele tinha elementos, né? E ele foi, né, um grande estudioso, ele estudou, quer dizer, era uma família rica, né? Estudou bem, né? Teve uma educação esmerada, assim, não foi negligenciado pelos pais adotivos, né? Então, obviamente, né? Esse dia estava lendo aí dizendo que os clássicos que ele lia, né? Que ele gostava muito, e tal. Então era um cara que tinha esse arcabouço aí, né? E eu acho que nos livros do Dupin fica muito muito claro, assim, né? A inteligência dele, a capacidade de ele escrever, cara, e isso na primeira metade do século XIX, né? Um negócio e altamente atual também, assim, né? Tu lê, pô, tem um texto super, né? Um romance policial de hoje, não fica para trás, né?
Você sabe que algumas dessas ideias, assim, hoje são usadas, inclusive, em literatura de autoajuda, né? De como aprender, aquelas... Tem um escritor, até eu não lembro o nome dele, eu deveria ter pesquisado isso, que fala sobre... Ele fala desses dois personagens, né? Auguste Dupin e o Sherlock Holmes, que ele fala assim, ele usa esse método para a gente guardar informação, aprender, que seria assim como uma mansão da mente, assim, que a tua mente é uma mansão com os quartos. Aí ele te ensina uma técnica que o próprio Sherlock Holmes fala nos livros, em várias histórias, de como ele arquiva Ah, sim, do tanta sótão. informação, né? E aí é legal, assim, que os dois, eles têm essas técnicas, assim, que hoje se explora. Tem vários escritores aí, tem inclusive um best-seller que te ensina a pensar baseado nesses caras, assim, nesses detetives analíticos, essas ideias muito loucas do século XIX, né? Porque eles se pegam muito também em frenologia, aquela situação toda, né? Porém, assim, eles eram pensadores, né? A gente não pode ser preconceituoso e dizer assim, não, os caras tinham umas ideias totalmente erradas sobre o que era o homem, como pensava, preconceituosas. Não, eles tinham uma série de colocações bastante interessantes, porque nesses três livros dele, nesses três contos dele, e nos livros do Sherlock Holmes, nos contos, romances e tudo mais, é tudo extremamente lógico, né? É extremamente lógico, né? Enfim, é muito legal isso, muito interessante, assim, como ele resolve o crime sempre... Porque, assim, o Edgar Allan Poe, ele escrevia sobre... sempre tinha um quê de sobrenatural ali, ou de ilusão, ou de loucura, né, cara? Mas a solução dos crimes, mesmo que inicialmente esteja envolto assim, num ambiente assim, sobrenatural, tem uma explicação lógica para aquilo e a gente entende aquela explicação lógica de trás para frente depois, né? Que as virtudes analíticas ali a gente só aprecia os efeitos. Né? É. Eu Também ele é um acho que precursor e um grande influenciador da ficção científica moderna também, né, cara? Ele sim, sim, influenciou sim, pra caramba o Júlio Verne também, né? a chamada, e tem também a chamada ciência gótica, né? Que é um termo que não, né, eu não sou expert, mas já ouvi muito, né? Se fala sempre do Poe, não, a ciência gótica, né? Todas aquelas descobertas, né, do século XIX, né? Enfim, tinha muito isso, né? As É, pessoas experimentavam as coisas médicas em casa, com corpos, enfim, descobriam, faziam experiências. Era um negócio meio maluco, assim, né? além Mas eu desses... acho que ele andou bem aí. E não só o Verne, né? Há quem diga que o Moby Dick, né? O Melville também é totalmente inspirado na narrativa da Arthur Gordon Pym, né? Enfim, que leu, gostou e aí criou essas histórias de Marujo, de quem sai a esmo, né? Em aventuras e tal. Embora seja um tema que vem lá dos Argonautas, né? Mas modernamente ele vem muito daí também, né? O Poe teve essa sacada de pegar esse gancho aí e utilizar com maestria também, né? Porque Arthur Gordon Pym de Nantucket, que é aquela cidade pesqueira americana, né? E o Melville, o Moby Dick, a história começa lá, né? Eles embarcando no navio no Pequod para ir caçar as baleias, né? Ali, né, cara? Que era um porto baleeiro essa cidade. E ele influenciou também o Moby Dick, sabe, cara? Porque o Moby Dick é um livro muito escuro, muito sinistro, né? O problema é que o livro dele, o Arthur Gordon Pym, a mim quer parecer que ele não tem um final claro. Ele simplesmente termina ali, né? E aí tem escritores que decidem fazer a continuação desse livro. Assim, um deles é o Melville, com Moby Dick, que é basicamente aquilo, assim, a loucura, aqueles relatos todos da vida a bordo. Só que dizem que quem escreveu a continuação desse livro, o que acontece depois, é o Lovecraft, né? Acho que As Montanhas da Loucura, né? Que daí ele já aí fica Chega bem. lá, É interessante assim a abordagem dele, né? Aquelas teorias. Você imagina, naquela época se falava da teoria da Terra Oca, né? Que a Terra era oca, tinha uma civilização que vivia ali sabe assim, lá nas uhum. profundezas da que a, Terra. e que a passagem seria na Antártica, né? E que daí ali seria assim, teria uma civilização inteira ali debaixo da neve e tudo.
Mas é interessante, né, notar como um cara, assim, tipo, mesmo lido, mesmo culto, ele tinha toda essa imaginação, essa visão de mundo, né? Porque ele vai narrando, assim, porque eu acho que o Arthur Gordon Pym termina eles chegando numa ilha meio esquisita, assim, né? Parece que eram pedras ali, aí tinha um labirinto e tudo mais, e eles conseguem fugir, eles sequestram alguém de uma tribo de canibais, um negócio assim. Mas era uma coisa assim que quanto mais eles iam ao sul, em direção ao sul, mais sobrenatural, mais sombrio, mais selvagem ficava. Mas o chato é que termina, assim, o livro é muito bom realmente, né? Uhum. Porque você parece que tá lá embarcado junto com o cara ali, né, cara? Tipo, como porque ele entra escondido na embarcação, fica vários dias ali, até que encontra, ele é obrigado a trabalhar. Mas é uma pena que termina de forma abrupta. E ele foi criticado por isso, mas ele disse assim, não, era basicamente o que eu queria, assim, como terminasse ali. Um final abrupto e você imagina o final, mas eu não consegui imaginar final nenhum nisso, cara. Eu achei assim que talvez ele tipo, não tinha mais tempo para escrever, sabe? Alguma gandaia dele surgiu ali, assim, e aí, tipo, né, entrou numa Outros fase projetos. assim de gandaia e tal. Mas, e assim, cara, qual outro conto, enfim, que você te marcou, assim, você acha marcante pra gente recomendar para nossa grande audiência aqui, cara? Cara, um conto, eu acho o Gato Preto um conto fantástico, né? Eu gosto muito, assim. Ele é um conto curto e certeiro, assim. É, o Gato Toca. Preto é legal, né, cara? O Gato E Preto é depois eu acho legal. assim que esse conto acho que ele é reproduzido tantas vezes, assim, em filmes, peças, outras obras que têm a mesma, mais ou menos a mesma pegada, assim, e tal, né? Quais outras obras dela, assim, que você se lembra? De Cara, eu não outros vou te dizer autores, agora você de diz? cabeça, mas de outros autores. Ela é uma história que eu também não vou dar muito spoiler, né? Mas da questão ali do emparedamento, tal, é um negócio que aparece bastante recorrente, assim, né? O Poe na obra ele fala, né? Que ele já disse que, eu ouvi dizer, aquela, não é uma coisa que ele criou, né? Ele já falou que o personagem já ouvia falar que fazia-se isso, tal. Então não é um tema, vamos dizer assim, da gênese do Poe, mas é um tema muito presente em séries. É uma história que quando tu lê, tu diz assim, puta, mas eu já vi isso antes. Só que é claro, aí o Poe tem aquele ineditismo, né, do Shakespeare, enfim, desses caras que muito cedo, né, eles contaram a história primeiro, né? Talvez são histórias que tivessem ali povoando não imaginário daquela época tal, e ele teve esse ineditismo. Claro, não vamos tirar, né, o brilhantismo da escrita dele, né? Talvez outros tivessem feito algo parecido, mas de uma maneira totalmente desqualificada, né? Tanto que, viu, Mohamed, esse caderno de literatura americana aqui, ó, da Entre Livros, aquele antigão, né? Ele começa, né, o primeiro, né? O primeiro de todos é o Poe, né? É o primeiro escritor americano, né? Que começa com ele, né? E com qual Então, conto? depois vai para Mark Twain. Não, ele começa falando aqui, né? Aliás, ele começa de um jeito muito bonito, é um texto assinado pelo Adriano Schwartz, e ele diz assim, começa assim, viveu pouco, sofreu muito, e produziu contos, poemas e ensaios que o tornam um dos mais influentes escritores da história da literatura. Então, aí ele diz aqui que, inclusive, ele influencia de Piratas do Caribe a Lost, de Indiana Jones a House, né? Então, tu vê, né, cara? É um negócio muito legal, né? Você sabe Muito bem. que você sabe que o Ele diz Gato aqui que, ó. Preto. Oi, pode falar. Não, desculpa, eu tô te interrompendo. Não, não, ele só diz aqui que no cinema, na época, quer dizer que uma consulta tal mostra no IMDb, lá do Internet Movie Database, diz que mostra mais de 200 títulos de filmes baseados em textos do Edgar Allan Poe. Puxa vida. A gente está falando aqui da publicação de 2000, primeira década, né? Então, é um cara que foi visitado e revisitado, né, por Você bastante sabe gente. que ele semeava essas ideias, né, Delmo? E aí, assim, o Gato Preto é interessante, né, cara? Porque
enfim, o próprio personagem se entrega, se não me engano, ao fim da história, né? Ele faz questão, assim, de se entregar e parece que ele nem mesmo ele sabe o que está acontecendo. Mas, assim, são contos tão rápidos, né? Que, por exemplo, eu nunca entendi a transformação do personagem, porque ele era uma pessoa gentil, assim, amável, né? Era de finíssimo trato, era amável, assim, era uma pessoa amável e de repente se transforma num monstro, sabe lá Deus por quê, né? Enfim, aí o Eu legal é acho que o isso tem gato, muito a ver. assim. Eu acho que isso tem muito a ver com a vida do Poe, né? Diziam que ele, com um copo de vinho, se transformava, né? Isso tem em vários lugares isso, né? E ele tomava um copo era o suficiente para ele ficar totalmente maluco, né? E diz que ele se transformava numa pessoa intragável, né? Ele era o famoso porre, né? Era o cara que ninguém aguentava, diz que ele destratava, diz que ele pintava e bordava. E, e aí o problema é o seguinte, né? Que ele vivia de porre, né? Vivia de porre. Lá nesse museu em Richmond tem uma cadeira que o editor dele fez para ele, que é uma cadeira que tem as costas cerradas. E ele cerrou porque disse que ele chegava sempre bêbado e ficava lá deitadão, né? E aí ele cerrou que era para incentivá-lo a parar de beber e conseguir ficar em pé na cadeira, cara. E essa cadeira tá lá, né, na escrivaninha dele, né? Porra, tu vê que o cara incomodava, né? O cara incomodava, né? Não era. Então acho que talvez tenha a ver essas questões dos personagens, né? É aquela história do Quintana, né? O Mário Quintana dizia, né? Não tem uma vírgula só minha que não fosse uma confissão, né? Eu acho que é muito. A matéria-prima dele justamente são essas misérias dele mesmo, da época em que ele viveu, da tuberculose, da pobreza, das dificuldades, da bebida, do vício, né? Em que pese que ele foi assim, né, o primeiro escritor americano a ganhar a vida escrevendo, né? Claro que não era os contos, ele escrevia crítica literária, ensaios e tal, mas ele viveu disso, né? Ele foi trabalhar em jornal, vivia disso. Era demitido aqui, ia para lá, nessa história foi para Baltimore, para Filadélfia, Nova York, voltou, tal, mas era isso que ele fazia, né? Ele conseguiu viver disso, né? Parcamente, né? A duras penas, mas foi o precursor desse tipo de vida. É que uma coisa que eu não entendo, assim, que eu nunca entendi direito nessa história do Poe, assim, que os contos dele são rápidos, né, cara? Ele começa meio que no meio da história e vai, assim, então ele tem um estilo, assim, de ensaísta, né? O ensaio, ele começa, assim, tem aquela liberdade toda de se escrever. Você não precisa abordar o assunto desde o começo, né? Você pode, tipo, abordar do ponto que você quiser e encerrar quando você quiser, porque o objetivo do ensaio é você envenenar o leitor com uma ideia, né, cara? O próprio Charles Baudelaire, assim, que é um dos grandes admiradores, né, divulgadores do Edgar Allan Poe, diz que o ensaio é como se estivesse passando na mata, assim, algum fugitivo e um selvagem dispara um dardo envenenado ali, sabe? Na pessoa. Ela segue a vida dela, mas segue com aquele veneninho ali, né? Que é o ensaio. E aí você não acha, assim, que esse estilo do Poe é justamente esse, assim, ele pega uma cena, assim, um espasmo de uma situação, solta lá um veneno e deixa você ir embora com aquilo, porque nunca tem uma explicação, nunca tem as causas da situação. Acontece a situação do nada, né? E aí, claro, o Borges atribui isso à neurose dele, mas me parece assim que é tão distante da tradição americana literária, né? Porque os americanos claramente assim eles são muito apreciadores de um enredo com começo, meio e fim, bem conservador, bem amarrado com os personagens, onde cada personagem tem ali a sua função e o arco narrativo se encerra para todo mundo ali, né? E o Poe não, cara. O Poe é essa coisa louca, solta, que começa ali, termina do nada e você não sabe o porquê. Enfim, cara, é mais... talvez ele fosse à frente do tempo, né, Dama? Assim, que tipo, na época ali ele já era apreciado, mas eu penso duas coisas, assim, que ou talvez aquele povo não era tão conservador, assim, eles eram mais dados a esses experimentalismos, e nós é que Uhum. somos conservadores, vivendo nesse mundo todo, porque um livro dele hoje, você acha que seria bem recebido pela crítica literária? Por exemplo, Gato Preto, assim, sabe? Um conto ali,
rapidinho, muito bem escrito, muito bem É, expressado ali as ideias, assim, ele cria todo aquele clima. Você acha que seria bem recebido, assim, hoje, um livro com contos, e um desses contos é o Gato Preto? é uma boa pergunta, porque o Gato Preto, vamos pegar o Gato Preto, vamos fazer uma análise, né, uma resenha do conto, né? O Gato Preto é isso, ele não tem antes nem depois, né? É, Ele não tem, e assim, nem o porquê, ele não né? fala, Ele acontece. acontece, ele fala, é como se fosse uma crônica quase, né? Uma crônica de um acontecimento, né? Então ele acaba não falando, né, de onde é que vem o cara, por que que tá lá, como é que chegou naquele ponto e tal, né? Simplesmente ele entra já, aparentemente, no meio do conflito, né? No meio É, do conflito, dentro da peça, e ele também termina assim, né? Não tem assim não tem os aquele porquês, que né? Por é, quê? é aquele do cinema que sobe no final fulano depois de tantos anos, quando você entra onde, né? Não tem pós-venda, né? Não tem pós-venda. Quando parece que termina o conflito, termina a história, né? Então Termina. é muito interessante, porque ele é um escritor do presente, né? É. Daquele tempo presente. De fato, é como se você parasse e observasse uma cena, né? E ficou com aquilo na memória, né? É, É então, mas sempre assim, o bonito. arco narrativo fica ali, assim, bom, enfim, e eu não É, consigo nem... não é convencional. Não é convencional, né? Né? Agora, é interessante que depois a literatura americana, embora ele tenha sido o pioneiro lá, depois ela vai, né, para esse, né, vamos dizer, para essa narrativa, vamos dizer, mais convencional, mais fácil de entender, né, mais linear, né? Eles acabam não bebendo nele, com raras exceções. Você pega um outro cara que escreve, que eu acho assim, muito parecido com ele, acho também do brilhantismo maravilhoso, que nasceu nos Estados Unidos, mas é tido como inglês, porque considerava inglês, é o Henry James, né, da Volta do Parafuso e tal, que é um outro autor também, bem nessa pegada meio esquisita, assim, né, que ele te joga no meio tu acorda no meio da história, assim, e tudo acontecendo, né, Tem um que é eu algo gosto mais parecido. bastante, que é o Ambrose Bierce também, né, cara? Que são esses mesmos Sim, temas, sim. mas daí você vê que tem toda uma construção de enredo, tem todo aquele arco narrativo, sempre se fecha, sempre tem um começo, meio e fim, sim, que pesem os temas serem bem Uhum. parecidos com o do Poe, e é excelente também, né, cara? Ambrose Bierce, Muito assim, bom. sensacional escritor, né? Eu acho que ele é posterior ao Poe, né? Mas você sabe que, cara, eu tava vendo a influência do Poe, assim, é tão grande, né, cara? É tão extensa que esses tempos atrás eu vi uma série que chama Arquivo 81 na Netflix, você já viu? E Não, não. sem querer dar spoilers e tudo, assim, cara, quando eu tava vendo, me parecia assim que tava bem inspirada na queda da casa de Usher, sabe, cara? Principalmente num lance que acontece lá de fungos, assim, sabe, cara? Que vão aparecendo nas paredes a cada manifestação ali. E, cara, é igualzinho praticamente a história, né, da queda da casa de Usher ali, assim, de onde eles tiram, né, ó, isso lá pelo meio da temporada você entende o que é que está acontecendo e é exatamente essa das paredes ali, sabe, cara? que, é, que é muito interessante sempre, né, da queda, que eu acho um outro ponto muito louco também, cara, muito louco, assim, muito... Muito E louco, o, é. Que então, é, e que como a gente falava, assim, né, então, por exemplo, o Gato Preto, há vários autores que defendem que ele não se trata de um conto, né, sobrenatural, ele se trata de um conto sobre alcoolismo, né? E que, e que a queda da casa de Usher também não era um conto, né, também sobre fantasmas, era um conto sobre uma relação incestuosa, enfim, uma família esquizofrênica. loucura, Então né? tem sempre esses dois, tem A sempre essas duas neurose, camadas, vamos dizer, né? tem essa Vai ter neurose gente que sempre, né? vai, né, vai ter gente que vai ver como algo sobrenatural e vai ter gente que vai explicar sob a luz da ciência. Que eu acho que talvez, com o passar do tempo, cada vez mais a gente explique o sobrenatural sob a luz da ciência, né? E vai ver que era isso, né? Hoje em Temo, dia a gente tem fenômenos aí o ponto que que eu mais antigamente não era gosto do explicado. Paul é o barril de amontilhado, cara. Hum, Cara, para mim é exatamente a epítome disso que a gente está falando. Assim, começa ali, assim, tipo, um sim, convite, sim. venha, vamos conhecer minha adega, né, cara? Vai lá, eu tenho aqui
barril de amontilhado que eu gostaria de ver, que você visse a qualidade dele. E aí termina emparedado também o elemento no final. Ele curte esse negócio. É. Algo, Porém, algo deve ter impressionado, né? Porque é um tema recorrente, né? porém, até eu Parece. sempre lembro do comecinho, sabe, Dano? Que é assim, cara, suportei o quanto pude as injúrias de Fortunato, mas quando este ousou insultar-me, jurei vingança. Aí ele atrai o Fortunato para essa adega ali, né? Assim, é tipo uma cripta, né? É muito Uhum. legal isso aí. Daí não tem explicação, porque qual foi a ofensa, né? É, tem um lance também, assim, que em determinado momento o Fortunato faz sinais maçônicos para ele, assim, e ele não responde, né? E ele mata o Fortunato com a colher de pedreiro dele, né? É muito interessante isso, né, cara? É sensacional. O cara estava muito à frente do tempo, né? Tinha uma capacidade formulativa, né, fenomenal, assim. Por isso, né, é isso que eu falo, né, tratado por muitos como Shakespeare norte-americano. É claro que tem uma diferença bem grande, né, na produção, mas se a gente for pensar também o Poe como ensaísta, como contista, como romancista, como poeta, como crítico literário, e aí dentro disso daí, né, se dizer não, então dentro disso tudo ele ainda falava sobre horror, falava sobre romances psicológicos, né, literatura psicológica, falava sobre ficção científica, né, então, pô, o cara também era um, né, ele já começa a ficar mais próximo, né, do Shakespeare, assim, né, no sentido de tanto do ineditismo quanto das ideias, de elementos novos que ele introduziu para as narrativas de época, assim, né? É muito, muito amplo mesmo. O outro texto que eu gosto bastante do Poe, mas não tem nessa coletânea da Dark Side, tem nessa Hum. Histórias Extraordinárias, que, aliás, quem deu esse nome foi o próprio Charles Baudelaire, a coletânea de livros, né? Quando foi, Que foi o grande, que foi fez, o grande responsável, né? Acho que pelo ele é muito sucesso, assim, apreciado na França também, né, cara? É é, praticamente um escritor nacional deles, lá, né? Por causa do Baudelaire, ele criou, ele que cunhou esse título para os contos que é Histórias Extraordinárias. E até pouquíssimo tempo atrás, quer dizer, a maioria das traduções que a gente tem são sempre histórias extraordinárias, o título, né? Essa uhum. coletânea da Dark Side que é diferente. Mas, Demo, sabe, cara, que tem um texto que não tem nessa coletânea, que é o Autômato, que eu gosto demais, cara. E o Autômato é um Não mistério. conheço. O Autômato é um mistério que até hoje é um dos grandes mistérios não resolvidos, né? Imagina, tem 200 anos já disso, praticamente, que quando o Paul estava em Baltimore, tinha um alemão que tinha uma máquina de jogar xadrez, que era um robô na época, era um autômato, eles chamavam. E esse autômato era o turco, então, quer dizer assim, era um autômato, um robô sentado na frente de um tabuleiro de xadrez, e era uma máquina grande, assim, enfim, ele é, tinha todas as engrenagens ali, que dava conta que ela funcionava sozinho, sabe lá Deus como, uma corda, ou o que fosse. E aí tinha esse senhor Miles, que fazia as apresentações. Ele viajou o mundo inteiro apresentando essa máquina de jogar xadrez. E aí o robô era vestido de turco, ele tinha um turbante, ele tinha expressões faciais, o turco, sabe? E ele movimentava, então, o que acontecia? Esse senhor Miles, eu que era o dono da máquina, dono do autômato, levava e desafiava os grandes xadrez na Alemanha e tudo. E os caras faziam fila para jogar ali. E o autômato, por exemplo, assim, o grande mestre jogava, o jogador humano movia a peça, o autômato respondia e sempre ganhava as partidas. E antes de cada partida, antes de cada apresentação, se abria essa máquina, que era um baú gigante, e ninguém conseguia ver nada ali dentro que não as engrenagens. As pessoas saíram dali convencidas, Damo, que não tinha como uma pessoa se esconder lá, né? Então, que era realmente um computador para a época, aquilo. Era um
um lance mágico Ele ali, não assim. era. E aí, Ele não era. ele era acompanhado por um grande mestre de xadrez, um campeão de xadrez, né, que era um consultor desse autômato. E aí o Edgar Allan Poe vai nessa apresentação e ele escreve um texto gigantesco onde ele tenta buscar, tenta provar que é uma fraude, né? E ele analisa os mínimos detalhes, né, da movimentação do turco, das jogadas, das expressões que o turco fazia toda vez que ele ficava em dúvida ou quando ele era assertivo jogando. E ele sempre ganhava. Ele viu a máquina, ele revirou a máquina e encontrou um compartimento que coubesse uma pessoa que jogasse. E aí, assim, as explicações do Paul não são satisfatórias, né, cara, para esse grande mistério. E é interessantíssimo, porque até hoje, assim, nesses tempos atrás, eu vi um programa no History Channel onde, tipo, se falava desse mistério, né? O que é que tinha dentro ali? Era um anão que jogava xadrez? E se esse anão jogava, como é que ele observava, né, as jogadas? Assim, pô, se aquele anão que estava ali dentro jogava desse jeito, ganhando de todos os grãos-mestres, da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Era Unidos, um gênio. por que ele não era um gênio? Por que ele não era um campeão? Era mais impressionante o ser humano, supostamente, que estava ali dentro do que a máquina, né? Ou a magia que fazia movimentar aquela máquina. E até hoje não foi É, resolvido isso aí. E ele escreve, ele pega os detalhes, assim, mas ele mesmo não se convence dos argumentos que ele dá, assim. E ele analisa os mínimos movimentos da máquina. E quando você lê, mesmo ele tentando te convencer que é uma fraude, você se acha, não, não é uma fraude, tem alguma coisa ali, porque é impressionante, por exemplo, a cada jogada, o autômato fazer expressão de pensamento, ficar pensando, tudo mais, assim, sabe? E movimentar as peças no tabuleiro. Cara, eu acho esse aí, assim, um dos melhores textos do Poe, um dos meus favoritos também, cara. Que sempre quando eu lembro do Poe, eu lembro dessa análise, dessa situação, né? Que é porque sensacional, né, cara? Imagina, era um mundo sombrio, onde tudo estava sendo descoberto. Tem essa ciência gótica, que eu não tinha ouvido, ouvi é. agora, assim, conheci agora essa expressão, né? Não, não Mas aí, existe. Ciência gótica. Existe. eu conheci agora, enfim. E aí você chega lá, um cara com uma máquina gigantesca que joga xadrez, as pessoas fazem fila para jogar e ele vence todo mundo. Não tem histórico Mas, que o turco perdeu uma partida de xadrez, cara. é, mas tu sabe que em 60, no final da década de 60, em Florianópolis, ocorreu algo muito parecido, né? O famoso robô da Fainco, né? A UFSC fez uma feira aí de engenharia, da faculdade de engenharia, e tinha um robozinho. Essa história é documentada. Se nossa audiência procurar, vai encontrar aí, o robô da Fainco. E aí, acho que foi 68, 69, fizeram um Huawei e tinha um robô, cara, na época ali, né, Perdidos no Espaço, todo aquele negócio, só tinha um robozinho na feira e o robô se mexia, andava, né, era um negócio, todo mundo tirando foto com o robô e filas e tal, e à noite, entre um dia e outro, foram lá ver e tinha um rapazinho, um manezinho de pequena estatura dentro do O robô, cara. pescador! É, Desvendado o mistério do brinca. Só em Florianópolis, né, cara? Tem coisa que é mas não, impressionante, esse né? robô jogava xadrez, jogava dama, jogava Não, dominó. Mas se não. Mas fosse acho aqui, que ia ele ser fazia uma. jogador de dominó, É, né, cara? é, Jogava jogador de dominó esse dominó, talvez robô, não? jogasse uma tarrafa, né? Alguma coisa assim, né? É. Mais para a cultura manezinha do que de Cara, Baltimore. se fosse aqui em Florianópolis, esse autômato ele jogaria dominó, cara. Enfim, né? Porém, Possivelmente, ali na mas cara, praça. essa história, assim, ela é uma história inexplicável, assim. Como é que aquele autômato ganhava dos jogadores mais importantes de xadrez do mundo da época, cara? E o cara viajava o mundo inteiro ali, fazendo apresentação, ele desmontava a máquina na sua frente praticamente. E aí o Paul diz assim que isso provavelmente tinha espelhos ali que faziam um jogo assim que mostrava só a engrenagem e você nunca via um compartimento lá. Mas pelas próprias medidas que ele diz que tinha o aparelho lá, o autômato, cara, não sei se caberia uma pessoa ali, eu não sei como é que ela faria para jogar, se concentrar, ver a posição das peças e tudo.
nunca foi explicado isso exatamente, né? E ninguém soprava, porque tem aquele jogador de xadrez verbal, né? Que você fala para ele as posições, ele vai lá e não precisa do E ele tabuleiro. responde, né? E aí, essa é um dos grandes mistérios, assim, que o Paul traz, assim, traz à baila na época, e eu achei legal, assim, cara. Mas eu acho que também é muito dessa época, né? Não tinha televisão, enfim, não tinha cinema, os shows era isso, o vaudeville, né? Enfim, os freak shows. Eu acho que isso tem que ser compreendido, talvez, dentro desse contexto aí, né, do cara, do mágico que fazia, comia uma laranja, jogava e nascia uma laranjeira, né? Ali em minutos, né? Então, eu acho que tudo isso, eu acho que estava nessa sopa. Mas o criador do Augusto Dupin não soube analisar e explicar o que aconteceu ali de forma convincente, né, cara? Assim como Conan Doyle nunca pegou Jack o Estripador, né? Que foi no mesmo período. Então, tu vê que, por mais geniais que eram os autores, a realidade, às vezes, ela é mais crítica, né? Do que a ficção. Em casa de Ferreira, espeto de pau, né, Damo? É isso aí. Cara, você classificaria quais são as principais obras aqui do Paul? Assim? Quais você classificaria, assim, as três principais obras dele? Além do Corvo, claro. O Corvo, acho que, né? Por ser um poema curto, né? Relativamente curto, assim, acho que ele é essencial, né? Cara, eu acho que Os Assassinatos da Rua Morgue é uma obra bem legal, assim, para contextualizar essa parte detetivesca aí, sem demérito, claro. Eu acho que a Queda da Casa de Usher é um bom exemplo desse horror do Poe, assim, é uma obra marcante. E não sei, essa parte mais científica aí, talvez tem uma obra que acho que é Os Fatos que Envolveram o Senhor Valdemar, coisa assim, alguma coisa do Valdemar lá. Ernest Sim, sim, Valdemar, sim. né? Que o cara tá lá, morre, não morre, vai na vida, não vem. Então todo trabalho essa questão científica e tal. Talvez para entender um pouco mais esse lado dele, mais da ciência da época, né? Dessa questão do curandeiro e tal. Agora tem uma obra dele que sempre me chamou muita atenção, sabe? Mas que ela vai mais para esse lado do ensaio, que é O Demônio da Perversidade. Você chegou a conhecer esse texto? Cara, eu É não um lembro texto dessa obra, cara. Eu não extremamente. lembro o seu livro. É um texto extremamente psicológico, assim. É praticamente um ensaio sobre, né, a perversidade humana, tal. E é um texto bem fora, porque ele não é factual, né? Ele não trabalha, ele não tem uma historinha para te contar, né? Ele divaga, tal. Né? Então tem ainda esse lado aí, né? Tem esse lado dele que é completamente diferente, assim. Mas eu acho que seria isso. Eu acho que, para quem quiser começar, eu acho que a Queda da Casa de Usher, acho que é um bom. O Corvo, talvez esse dos Assassinatos da Rua Morgue, que é um livro bacana, assim, legal, gostoso, né? Acho que é isso aí. Eu gosto demais desse conto também, Berenice, cara. E eu acho que essa Sim. expressão armado até os dentes surgiu desse conto aqui, cara. Eu não lembro em qual trecho que tá ali, mas eu acho que essa expressão vem daqui, assim, né? E eu gosto eu gosto assim do eu acho muito interessante esse lance, por exemplo, assim, das obras clássicas, tem o primeiro parágrafo que te chama, assim, que te atrai, né? Que te pega, te captura, assim, e aí você não consegue mais deixar. E o Poe é um mestre nisso, né? Porque todos os contos que eu lembro dele tem esses começos, assim, esses inícios geniais, né? Esse Berenice começa assim, Dan. A infelicidade é múltipla, daí a inspiração do teu roteiro, né? Sensacional aquilo, né? A infelicidade é múltipla, a desgraça se alastra na terra em variadas formas, espraiando-se pelo horizonte como um arco-íris, com a mesma variedade multicor, identificáveis, mas ao mesmo tempo amalgamadas, espraiando-se pelo horizonte como um arco-íris.
Como pude extrair da beleza uma espécie de desencanto, né? De um pacto de paz, uma reprodução de pesar. Porém, como na ética, o mal é a consequência do bem. Assim, de fato, o pesar nasce do jubilo. Tem mais um pedacinho. Ou a lembrança da alegria passada é a angústia do presente. Ou as agonias atuais têm a sua origem nos êxtases que poderíamos ter desfrutado. Pô, sensacional isso, né, cara? O cara é o mestre Muito dos louco. primeiros parágrafos, né, Dano? Muito Tudo bom. começa Ó, bem, né? deixa eu mandar um para ti aqui. O demônio da perversidade, ele começa assim, ó. Ao considerarem as faculdades e impulsos dos motores primordiais da alma humana, os frenologistas não conseguiram estabelecer a função de uma tendência, uma propensão que, embora obviamente existindo como um sentimento radical, primitivo e irredutível, foi igualmente ignorada por todos os moralistas que os precederam. Na pura arrogância da razão, todos nós a desdenhamos. Permitimos que sua existência escapasse ao enxame de nossos sentidos unicamente por falta de crença, por não termos fé, qualquer que fosse a nossa fé, seja na revelação divina, seja na milenar cabala. A ideia dela nunca nos ocorreu simplesmente porque parecia supérflua. Não encontrávamos necessidade para tal impulso, para tal inclinação. Simplesmente não poderíamos perceber como era necessária. Não poderíamos entender, quer dizer, não poderíamos ter entendido se essa noção das causas primeiras não se tivesse introduzido. Não poderíamos ter entendido de que forma ela podia ser levada a fortalecer os objetivos da humanidade, quer temporais, quer eternos. Não pode ser negado que a frenologia, em grande parte, toda a metafísica, foram concebidas a priori. Cara, e aí ele só vai falar o que é o assunto, que é justamente a perversidade, lá na quarta página, né? Então, tu vê, é isso, era um negócio de fôlego, né? Parece que ele sentava e dizia, agora vai, né? E escrevia loucamente, assim. Cara, esse cientificismo, assim, ele foi o precursor disso também, não foi? Porque logo depois desse movimento dos parnasianos vem isso aí, né? Vem esse movimento assim, de cientificistas, na poesia, inclusive. E será que ele não inspirou Augusto dos Anjos também? Ah, possivelmente sim, né? Augusto dos Anjos. É bem possível, porque, tu vê, né, o Corvo é traduzido nas duas traduções célebres em português, né? Machado de Assis, Fernando Pessoa, né? Então tu vê que ele circulou, né, nas altas rodas, né? Você tem um Fernando, né? Aliás, eu não sei, né? Eu prefiro a tradução do Fernando Pessoa, acho ela mais, eu gosto mais, fala dos umbrais e tal, né? O do Machadão é legal, mas tá mais quebradinha, né? Mas esse é muito provável, né, que o Augusto também bebeu ali, né, antes de escarrar a boca, que beija o filho, como é que é, o filho do amoníaco, né, e de não sei quem, né. Talvez seja por aí, Talvez ele se enquadre nesse, como é que é, na ciência gótica. Porque o Augusto dos Anjos Talvez é seja isso. desse movimento, é cientificismo o nome disso, né? É um negócio meio Que é meio que eu acho que tem, esotérico, mas com vocabulário, com sim, terminologia é, científica, né? O cara fala de coisas que a, esotéricas com uma terminologia, é, né, biológica, assim, científica, e né? acaba sempre descambando para aquele episódio do Patolino que ele vira o médico e o monstro lá, que ele toma o negócio, né? É um lance meio assim, né? Então, o Excelente. Augusto dos Anjos sempre me pesa isso, né? Parece que ele tá surtado, assim, né? Tomou uma poção maluca e pirulitou. Ele lembra, de fato, ele lembra bastante o Poe, né? Cara, Lembra não bastante. tinha um programa de auditório quando a gente era mais novo, assim, quando a gente tinha uns 10, 9 anos, que era programa Flávio Cavalcante, lembra, Adamo? Sim, que tinha E esses não os tinha um freak, né? piazinho que ia lá, que sabia de cor os poemas do Augusto dos Anjos, e por um tempo ele ia lá, declamava os poemas, assim.
Ah, não 3 lembro, não meses, lembro. ninguém foi ao interminável enterro da sua última quimera, somente a gratidão, Ah, essa pantera foi sua companheira até o final. ah, é. Acostuma-te a lama que te espera. E era um molequinho lá de 6, 7 anos declamando os poemas Sim, sim. num programa de Não, auditório e tinha as mulheres dançando lá de maiô, ah, assim, é. atrás do cara. Não, eu lembro só do Donizete cantando Galopeira. Fora isso, não. Onde chegamos, hein? Onde chegamos? A gente começa em Baltimore e termina em Assunção, capital do Paraguai, né, cara? Aí não Ai, dá, ai, né? ai, cara, a gente é a Essas, decadência mesmo, né, cara? é a Vampiros decadência, cara. decadentes, né, cara? Hoje ficou incorporada, né? Toda a decadência do Poe aqui nessa live. É, Impressionante. acostuma-te à lama que te espera, né? Né? Damo, Mas viu, Mohamed, vamos. falando de decadência, assim, né? Da vida desregrada dele, de todos os problemas, né? Então a gente já falou aí, né, dessa relação estranha aí, né? Ele, na verdade, ele casa a primeira vez, a mulher morre de tuberculose, a mãe já tinha morrido, parece também de tuberculose, né? Uhum. É uma coisa meio. Morre muito cedo, as duas, acho que com a mesma idade, né? 24, É, 24 exatamente. anos, É, eu assim. acho que Então, a mãe. ela morre até Né? antes, a moça que ele se casa, né, cara? Porque ela morre logo Sim, depois, né, Dama? Assim, tipo, ela tem lá a tuberculose, fica é, mal e, isso. enfim. É. E aí ele casa com a sobrinha, que também logo morre, né? Uma coisa assim, né? É, E além disso, obviamente, ele, né, prima de bebia, primeiro grau, Dama, ele casou. prima de primeiro grau. Ele casa E com a prima de sanguínea, primeiro né? grau que tem 13 anos. Isso. E sanguínea, ela era prima da família dele, né? Enfim, eles ainda, embora ter sido adotado, tal, eles não se conheciam, tal, tinha essa relação. Né? Por isso que eu acho que essa figura da tia dele, eu acho que é a grande figura materna dele. A ponto, inclusive, depois dele, quando ele volta para Richmond no final da vida para tentar casar de novo, ele vai a Nova York, ele está indo a Nova York trazer a tia, né? Então, eu acho que ela era a grande figura materna dele. Damo, Ele e para quis fazer de encerrar, mãe, cara, de o que que sogra, de acontece tia. no final da vida dele, né? Porque a vida dele tem envolta em mistérios, né? E o grande mistério é a morte dele, exatamente. Assim. O que que acontece, né, cara? Isso tem escritores, assim, cara, que a vida deles é mais interessante que a própria obra, né, cara? Eu não sei, assim, posso estar cometendo uma heresia, mas eu acho isso do Hemingway, sabe? Eu acho a vida do Hemingway muito mais interessante do que qualquer Sim, coisa que sim, ele sim, sim. escreveu, né? Ele viveu muito, E o Paul não, fez cara. O muita Paul coisa, tem né? uma obra sensacional e tem uma vida misteriosa, né, cara? Que é arrebatada, termina, assim, de uma forma que até hoje ninguém tem um consenso. O que que é que aconteceu com ele, cara? Então, pois é, em linhas gerais, né? Ele consegue convencer uma viúva rica, né, de casar com ele, né? Também é uma coisa muito estranha, né? Aparentemente ele queria dar o golpe no baú na mulher, né? É. Enfim, mas que também era uma paixão de infância, né? Que eles tinham já, era antiga. E ele pega um vapor de Richmond para ir a Nova York, juntar as locinhas dele que estão lá, morava lá na época, e trazer a tia, né, de volta. E esse vapor faz uma baldeação em Baltimore no meio do caminho, de onde ele nunca mais, né, ele não chega a Nova York, né, ele fica lá, e aí tem miles teorias, né, de, o primeiro registro é que ele foi encontrado em delirium tremens, né, quer dizer, completamente alucinado, né, delirando, e com roupas que não eram dele, né. Então esse é o grande mistério, né? Por que seria isso? Aí tem duas teorias muito legais, Sentado num assim. banco de praça, né, Damo? Sentado numa É, praça com roupas que não isso. eram deles Pen- e delirium tremens, Sentado né? na praça pensando nela, como diz aquela música, né? Sertaneja. Eu acho assim, ó, uma teoria de que os irmãos da viúva, né, comeram ele na porrada e, enfim, e que ele estaria, inclusive, como ele soube que eles estavam para pegar ele estava disfarçado, estava com outras roupas, enfim, uma coisa assim, que eles teriam batido até a morte, assim, e ele estava meio lesado, tal. Uhum. Tem uma outra teoria que é muito mais louca, né, que teve uma eleição, né, um dia anterior, e eles dizem que havia um golpe na época
muito famoso chamado cupping, acho que é, onde eles levavam a pessoa para votar várias vezes no candidato. E aí eles davam tipo um boa noite Cinderela, cara, ou dava cachaça, tá, enfim, e o cara ia lá e votava várias vezes. Aí eles botavam outra roupa, votavam. E essa seria a explicação dele estar com roupas diferentes, tal. E acontece uma coisa muito interessante com o Paul. Quando ele vai a Richmond, essa última vez, encontrar essa paixão da infância, a viúva, tal, ela é a segunda vez que ele vai propor ela em casamento. E na primeira ela disse que não aceita por causa da condição boêmia, ébria dele. E na segunda vez ele promete que vai parar de beber, que parou de beber, enfim, tal. E diz a lenda que realmente parou. Várias pesquisas forâneas foram feitas depois no cabelo dele e tal, e descobrem que de fato não tinha muito traço das substâncias que deveria ter se ele fosse envenenado, se ele tivesse bebido muito e tal. O que provaria que de fato naquele último período ele não bebeu, né? Que é mais misterioso ainda, né? Ele não bebeu, o que ele foi abduzido, né? O que aconteceu com essa criatura, né? O fato é que ele é encontrado assim, né? Totalmente fora da casa, é levado a um hospital que existe até hoje em Baltimore, inclusive tem na frente do hospital lá tem a plaquinha, né? Que esteve no Paul e tal, e acaba morrendo ali, acho que em 3, 4 dias, né? Uma coisa inexplicável, e lá foi enterrado, inclusive. O Damo, será que ele não teve, assim, sífilis? Porque dizem que provavelmente ou ele teve ele teve ao longo da vida, ele foi acompanhado, assombrado por uma doença mental que não tinha na época diagnóstico, que podia ser uma esquizofrenia, uma neurose, alguma coisa assim, que é mais tardia, né? E nessa época dele, talvez um pouco depois, é a época onde se dá o grande boom, né, da psiquiatria, da psicologia. A psicologia começa depois, claro, né, mas é onde eles sabiam que existiam doenças mentais, mas não sabiam como tratar essas doenças, né? E aí ele provavelmente, será que ele não teve sífilis? Dizem que até ele podia estar sofrendo de raiva, inclusive, né? De raiva, é uma das teorias mais respeitadas, assim. Inclusive, a nossa audiência, se entrar lá nesse memorial dele, no site do Memorial de Richmond, acho que tem a opinião enfim, do presidente, do cara lá que toca o negócio lá, que ele tece elogios a um pesquisador, agora não vou lembrar da universidade, tal, que agora na década de 90, é recente, né? Ele fez uma pesquisa que apontava para uma possibilidade de raiva, né, todos os sintomas, tal. Inclusive ele diz, olha, em se tratando do Edgar Allan Poe, foi a primeira vez que um estudo foi feito assim de maneira independente, sem considerar, porque diz que todos consideravam droga, bebida, já partiam desse pressuposto para procurar a causa. E aí ele acaba elogiando esse estudo, dizendo que foi o primeiro que desconsiderou, que inclusive não analisou como sendo do Poe, ele recebeu o diagnóstico sendo de um escritor de Baltimore, como se fosse de agora, assim. E aí ele fez como se fosse de um cara de agora, e disse, olha, tem o quadro clínico de ser raiva, né? Então, quer dizer, né, é outra opção, né? Ele está delirando. Porque, cara, o fato é que ele era um alcoólatra, né? Um alcoolista, hoje, como se diz, né, cara? Então ele estava delirando, mas ele tinha algum problema ali, assim, cara, porque ele era muito novo, ele tinha essas andanças dele, e parece que um dos amigos o encontra no inferninho, né? Assim, tipo, recolhe ele, né? Os americanos têm essa Sim, sim, sim. expressão the gutter, né, cara? The gutter pode ser inferninho, na sarjeta, essas coisas assim. Uhum. Encontra ele largado na vida lá, recolhe ele, leva para o hospital, né? Parece que manda um telegrama rápido para um E aí editor, para não sei quem, dizendo... ele recobra a consciência, eu acho, mas ele nunca consegue explicar o que é que aconteceu, completamente desconexo, né? E aí se ele encerra acaba os dias dele, chamando, né? Com 40 anos, né? né, num banco de praça, em circunstâncias misteriosas, pobre e rejeitado por esse grande amor da infância, né? Porque tinha um lance de herança lá que se ela casasse de novo, ela ia perder, acho que 3/4, não sei quanto da herança que ela tinha do marido, que estava no testamento, né?
E Uhum. quando ele pediu em casamento, ela ficou, vou pensar porque tem essa circunstância aqui, né? E aí começa tipo, a desandar, né? E aí que eu acho que ele volta a beber, sabe, Damo? Eu acho que é aí que ele volta a beber também, cara, porque É. E, ou ele voltou a beber, né? Ele descumpriu a promessa, ou ele teve algum problema aí. Pode ser sífilis, raiva, pode ser uma série de coisas, né? Hoje porque ele era assim, ele era o protótipo do vampiro doidão, né? Só que mais triste, assim, né? Mais é, calado. Não era aquele vampiro doidão, a Mauri é, Júnior, assim, extrovertido, né? é. Agora, tem outra história muito louca da morte dele, né, cara, que também tem que contar, porque é uma coisa assim, que ele tinha, nessas de crítica literária, ele tinha um grande algoz, um grande adversário, né, que era o Rufus Wilmot Griswold, né, que era um poeta aí, famoso, né, e eles se odiavam, né, cara, eles se odiavam, assim, se xingavam e tal. E como disse que de fato o Poe era muito ácido, muito rabugento, muito crítica, né, nas críticas literárias dele, ele deve ter espinafrado o Rufus em algum momento e tal. O fato é que ninguém sabe explicar como, quando da morte do Poe, o Rufus Griswold ele fica como executor literário da obra do Edgar Allan Poe. E aí, e aí acontece uma das coisas mais loucas, né? Que ele resolve escrever, né, sobre o Poe e detona, assim, mas chama o Poe de tudo que a gente imagina que talvez ele fosse, assim, né? De drogado, bêbado, lunático, enfim, detona o cara. Só que ele escreve tão ele força tanto, ele erra tanto na mão, que uh, as pessoas começam a desconfiar que grande parte das evidências dessa biografia são forjadas, tal, e isso acaba, na verdade, catapultando o Poe ainda mais para essa figura excêntrica, tal, e aí, então, até hoje se fala que esse trabalho de execução literária do Rufus Griswold foi também junto, é claro, com a figura do Baudelaire, né, que não deixou o Poe morrer, que lançou o Poe na Europa, tal, que ele foi o E o grande Baudelaire que responsável. traduzia, né? Sim, sim, o Baudelaire era fanzaço dele, né? E que o Baudelaire também, embora fosse um maldito e tal, ele estava num ambiente respeitável, né? Ele se relacionava, ele tinha networking lá. Então ele Era um consegue mandar o povo. aristocrata, né? Mas essa imagem então forjada pelo Griswold, ele acaba criando essa aura até maior no Edgar Allan Poe, né? E diz a lenda que a partir dali ele virou virou um fenômeno, ele se eternizou, né? Justamente por causa das críticas. E hoje ninguém conhece o Griswold, né? É conhecido por causa desse episódio, né? Mas tu vê que coisa louca, né? Então a vida do Edgar Allan Poe era tão maluca, cara, que no final acontece isso, o cara morre e todo o spoiler literário dele cai na mão do adversário, né? Assim, tipo, que loucura, né? Até nisso, né? E Então ainda é bem que impressionante, chegou mas pra gente, né? Tudo que a gente tem, inclusive as cartas, né, do Poe, assim, para os credores e tudo, a gente tem acesso a toda a obra, a vida dele, assim, e mesmo assim a gente tem lacunas ali que ninguém consegue preencher, né? Mas enfim, vamos encerrando então aí a nossa live sobre esse isso, no protótipo de ponto, vampirão, de poeta maldito, sinistro aí, que é o Edgar Allan Poe, cara. sofredor, né? Esse cara só não foi cantor sertanejo porque na época não existia música sertaneja, né, cara? Porque o que sofreu essa criatura, né? Não tá na história, né? Cara, imagina assim, Sofreu né? muito, rapaz. Doente de amor, ele procurou consolo na É, vida noturna, assim, né? é, é isso aí. Na zona sul de Baltimore. Ó, a Suzana aqui dizendo, melhor live de todos os tempos. Puxa, obrigado. Isso aí, Nossa, obrigado, nossa obrigado. audiência, né? Nossa, nossa Obrigado. audiência cativa, Nossa, generosa, é né? maravilhosa, Aliás, né? desculpa, né? Desculpa qualquer coisa, mais uma É. vez, né? A gente tem que começar dizendo desculpa a qualquer coisa, sabe, Damo? Mas que eu fico tudo atrapalhado aí no começo de apertar os botões, sabe, cara? Então, mas enfim, Não, e cara, hoje a gente estava desculpa qualquer empolgado, a gente estava coisa, ansioso com o tema, né? desculpa qualquer coisa aí para nossa audiência.
Damo, semana que vem voltamos, cara? Será que vai existir um mundo Voltamos com ainda aí, um cara? grande mistério, ou não. Voltamos com um grande mistério. Se voltarmos, ninguém saberá o amanhã. O Vamos tema falar será sobre o que divulgado, semana que vem, cara? não faço ideia. Vamos fazer uma enquete dessa vez aí, que a nossa enorme audiência escolhe o que que é, assim, colocamos dois temas aí, a Pode nossa ser, audiência pode escolhe, ser. né? Pode Acho ser, que... podemos fazer. Vamos pensar depois, Mas até você tá amanhã a mandando gente bem lança nos aí uma temas, viu, semana. Damo? Você mandou super bem aí, tá mandando muito bem nos temas, cara. Tipo, podia escolher um Ah, aí mas na louca que te vem na O, cabeça aí, o cara. Poe, o Poe é covardia, né, Nossa, cara? Não cara, tem como sério, dar errado um eu negócio fiquei desse. pensando assim, cara, por que que eu não pensei nisso antes? Pô, foi a melhor ideia de todos os tempos aqui da live. Essa Pô, vamos fazer uma história live sobre o riquíssima, Paul, né? cara. É. Vamos, cara. O que que eu vou te dizer para você, que para ti, querido, né? Mas É isso aí. já, Eu não vamos. sei, a gente podia falar ou de algum clássico grandão aí, ou quem sabe de alguma mulher, né, escritora. A gente acaba sempre abordando tão pouco, né, as grandes escritoras aí, quem sabe, sei lá, Cara, pensar vamos algum falar nome aí. das escritoras aí, vamos fazer um popurrí de Pode ser, escritoras sensacionais e vamos falar sobre elas aí, cara. Eu aqui pensei em pode duas, ser. cara. Ou A melhor, gente podia deixar isso lá para o 8 de março, mas já vamos também adiantar, já, ó, vamos iniciar as comemorações do 8 de março já vamos anteriormente. fazer. A gente pode falar da Anne Rice, entrevista com Anne Vampiro, Rice, sensacional esse livro, cara. Meu Deus do céu. E sobre as irmãs Brontë, que tal? Já tem Irmãs aí. Brontë, maravilhoso, né? É, Maravilhoso também, muito bom. é, Né? Essa é uma opção. Outra opção era a gente entrar já no ritmo de carnaval e, sei lá, falar de, sei lá o que, Jorge Amado, uma coisa assim também, né? Mas eu acho que a gente pode ir por esse das mulheres aí, ó. Tem já, ó, inclusive ali, ó, a Maíra já está, o nosso público feminino que já está manifestando concordância aí. então A gente fechou. pode Vamos falar, falar então, das vamos começar com as escritoras, né? escritoras, né? Perfeito, então. Podemos pegar a Mary Shelley, Irmãs Brontë e Anne Rice aí, Nossa, para pegar essas escritoras mais aí com certeza, né, esse cara? quarteto. Clarice Lispector também, né? Vamos tentar separar o que que são os memes, né? O que que é que ela falou de Sim, verdade sim, sim, sim. e o que a E o galera da que internet foi o Luiz produziu Fernando no Veríssimo, Facebook né? depois, né? E o que que foi o Jabor? Agora o Jabor morreu, também vai começar a falar um monte de coisa aí. É, cara. Então vamos fazer assim, tipo Clarice Lispector antes e depois do Facebook também, né? Importante. Mas é isso, Damo. Obrigado pela companhia da nossa audiência. Valeu, gente. Pô, Obrigado a é muito todos. legal, assim, a gente acaba falando, assim, talvez não tenha tanto foco, mas o lance aqui é conversar, né? Jogar a conversa fora. E, poxa, participem aí no meio da conversa também, nossa audiência aí, não só no final, no comecinho, né? Falem aí o que vocês pensam também das coisas pra gente fazer um react disso que que tá na moda, né? Agora, né, Dama? Então a gente Isso, faz um react. Você escreve uma coisa e a é. gente reage ali. Não, porque não é isso, não é Vamos aquilo. espinafrar ao vivo, é. Você vai ser espinafrado ao vivo. É, Não tem um boteco em Belo Horizonte que é famoso por isso, o cara atende mal, xinga os clientes. Aqui vai ser assim, né? cara, Falou nosso já, sonho é fazer isso aqui, não né, serão cara? perdoados. Tipo, a gente quer fazer react na hora. E você fala o negócio, a gente já na hora contesta tudo. Mas a gente é bonzinho, né, Dama? A gente não vai fazer isso, não vai pegar Dois pesado, anjos, né? Então a gente dois aceita anjos. até, é uma democracia, né, cara? A gente aceita até sugestão da audiência, né? Ah, vamos fazer, vamos, com certeza. Mas volta semana que vem aqui. Mas então é isso. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar, né? Quarta-feira que vem a gente volta no mesmo horário. E aí vamos bolar uma live sobre as escritoras, que eu acho que vai ser muito massa, né, Damo? Pô, cara, você tá mandando Bem bem nas legal. ideias mesmo, viu, Damo? Acho que oficialmente agora você escolhe os temas aí, eu falo só, Você é o opa, pauteiro, né? A pauta está comigo. Então tá bom. mandando muito. Boa Tá noite para bom. todo mundo. Pessoal, boa noite. Muito obrigado. Tchau, Damo. Boa noite. Valeu, tchau, Vou tchau. encerrar aqui.